Bem, estamos aqui com o quadro Mistérios no canal Ideal, abordando mais um tema que continua trazendo aquela repercussão. Você acredita ou não no que acontece em Ipuaçu? E no ano passado tivemos uma formação também. Ipuaçu pode ser considerado também um portal dimensional no planeta Terra. Para quem estuda um pouco mais aprofundado esse tema, tem dúvidas, com certeza tem. Mas você tem que dar a mão à palmatória às vezes para tentar entender além do que se vê da forma física. Efeitos dimensionais, uma geometria sagrada, tem muito mistério em torno dos agroglifos que surgem em Ipuaçu desde 2008. Nessa programação de hoje nós vamos abordar esse tema dos agroglifos, esses círculos nas plantações, especificamente de Ipuaçu, o que surgiu no ano passado. Em fevereiro estive em Campos Novos realizando um trabalho a convite da médium e terapeuta Cris Sete, uma palestra na sede da APAI lá em Campos Novos. Nessa oportunidade levei um caule com a espiga de trigo colhido nesse agroglifo de 2024 lá em Ipuaçu. Ao receber e tocar a planta, a Cris vai contar o que sentiu. E também sobre o tratamento que se dá aos alienígenas, irmãos das estrelas e o que representa essa conexão. Confira aqui no quadro Mistérios. Meu primeiro contato com o Ivo foi através das suas postagens e a gente entrou em contato, conversou e eu fiz uma proposta dele vir ministrar uma palestra aqui na minha cidade, que é Campos Novos, sobre ufologia e espiritualidade. Quando ele chegou, ele me trouxe um cacho, né? Não sei se é cacho que fala, mas um cacho de trigo lá da lavoura onde aparecem os agroglifos. E como eu sou médium, eu tenho mediunidade, eu senti a vibração energética do trigo e eu ouvi vozes, só não consegui canalizar a mensagem. Acredito que foi uma frequência energética que eu captei ali, de vozes, né? A frequência energética dos nossos irmãos estelares é muito elevada. É difícil para um médium canalizar ela. Eu ouvi vozes mecanizadas, muitas vozes mecanizadas, mas não compreendi. É como se fosse um grupo, né, de pessoas, né, no caso alienígenas. E a minha história com as famílias estelares, sementes estelares, começou em um momento, num atendimento que começou a surgir símbolos geométricos. Eu tenho clarividência e às vezes vem, né, através da clarividência você começa a enxergar algumas coisas e esse símbolo geométrico ele se movimentava, né, ele girava. E então fui para o YouTube buscar a geometria sagrada, que era o que eu mais conhecia, e nada é por acaso. Eu vivo isso diariamente, sei que nada é por acaso. Apareceu para mim um vídeo que falava sobre famílias estelares, sementes estelares. Eu nem sabia que isso existia até então, né? E quando chegou na família estelar dos arcturianos, o símbolo geométrico, porque daí nesse vídeo tinha todos os símbolos geométricos de cada família estelar. E o símbolo que estava aparecendo para mim é da família arcturiana. Então eu sou uma semente estelar da família arcturiana. E a minha história é muito linda com os arcturianos. Teve outros momentos também que eles se apresentaram para mim. É difícil você falar abertamente, eu não tenho problema em falar isso, né? Já me falaram que eu sou doida, mas tá tudo bem. Geralmente pessoas que têm mediunidade são chamadas de doidas, de loucas, né? E tá tudo bem, cada um acredita e evolui no tempo, né? Que é para elas, né? Eu já vim assim, de criança, sou assim desde criança, sempre acreditei em vida em outros planetas, sempre acreditei, sempre vi espíritos desde criança. Hoje eu tenho esse controle mediúnico. Depois que a gente desenvolve, você vê só a partir do momento que você precisa,
porque a mediunidade de clarividência ela é muito, muito difícil. Porque você não vai ver só coisas bonitas, só luzes e anjos. A gente vê muita coisa feia também. Então, esse assunto dos nossos irmãos estelares é um assunto que agora, né, talvez pela internet, né, por ter mais esse canal de comunicação, as pessoas estão assistindo mais vídeos e entendendo um pouco mais sobre esse assunto. Mas eles estão aí, quem é desenvolvido para esse lado me fugiu a palavra agora, desse estudo, né, mediúnico, desse estudo de vidas, ufologia, né, de vidas em outros planetas, não tem problema em falar, em saber que eles estão aí. Como para quem é médium, principalmente, é impossível existir só nós nessa vastidão, né, do universo. E é muito lindo. Claro que pouco se sabe ainda. Muitas outras coisas a gente precisa descobrir. Como nós buscamos eles para tentar comprovar que eles realmente existem, eles também buscam a nós para nos auxiliar, nos ensinar na ciência, na saúde e muitas outras coisas, mas também para talvez nos conhecer melhor. E tem várias raças alienígenas, umas boas, outras não tão boas. Mas a gente vai fazendo o que a gente pode, né, para comprovar isso, para quem ainda não acredita. E tá tudo bem. Uma pessoa me chamou que tinha visto um desenho, né, numa lavoura, até me mandou as fotos. Aí eu entrei em contato com o Ivo, mostrei as fotos, ele achou interessante. Só que a gente precisava conferir se era realmente um agroglifo ou era somente marcas de pneu de máquinas agrícolas, né? Então me propus ir até esse local e realmente era só marcas de máquinas agrícolas. Mas a gente manteve o contato. Em um momento eu convidei ele para ministrar uma palestra aqui para um grupo que eu tenho, que é para despertar, né, de consciência mediúnica. Ele vem, a gente manteve esse contato até hoje. E acredito que a gente tenha uma missão. Hoje, por exemplo, eu recebi uma mensagem que fala um pouco sobre esses símbolos, né, geométricos que surgem nesses locais. E eles falam assim, que esses símbolos vêm para despertar, acordar as sementes estelares. Principalmente nessas regiões onde aparecem, tem muitas sementes estelares, que são pessoas que reencarnaram aqui, mas são alienígenas que reencarnaram no corpo humano com uma missão. Só que estão adormecidas devido às crenças, né? Todos esses dogmas que foram colocados para a humanidade. Ainda não canalizei toda a mensagem, acredito que indo até essa cidade onde tem o agroglifo, né? Porque ele ainda está lá, é um grande portal, a gente vai poder entender o restante dessa mensagem. E isso está cada vez mais forte, né? Então nada é por acaso eu ter conhecido o Ivo ter nascido com essa missão, é um porta-voz para esse conhecimento. E nós que somos médiuns, temos o dever de auxiliar, principalmente quem é semente estelar. Eu sou da família arcturiana, descobri isso também há muitos anos atrás, onde apareceu para mim símbolos geométricos, um em específico. Eu tenho clarividência, então é comum acontecer isso com quem tem clarividência, surgir coisas, né, que a gente vê. E eu fui em busca de tentar entender o que era aquele símbolo geométrico. E eu descobri, através desse símbolo geométrico, que eu sou uma semente estelar da família arcturiana. E isso vem fechar com o meu trabalho, que é cura através do amor incondicional. Então, nada é por acaso. Em breve, teremos um grande despertar sobre a nossa criação, porque até hoje foi falado que é uma coisa,
mas eles vêm para acordar as sementes estelares para trazer realmente a verdade. Bem, continuando aproveitando essa oportunidade, a Cris, que é médium, terapeuta holística, conexão há 20 anos com a espiritualidade, desenvolveu seus dons e no princípio ela teve uma experiência em casa, com seu filho, que tem problemas de forma especial, pode-se dizer assim. Ele é cadeirante, passou por suas dificuldades e ela conta um pouco dessa relação com seu filho e o que ele teve que passar para superar também os seus próprios desafios. Nesses 20 anos de trabalho mediúnico, eu tive muitas provas da espiritualidade que ela existe e algumas me marcaram. Teve uma vez que o meu filho fez cirurgias no quadril. Eu tenho um filho com uma deficiência, ele é cadeirante, então ele fez uma cirurgia para colocar prótese no quadril, dos dois lados. E quando ele veio para casa, depois de alguns dias, ele começou a sentir muita dor. E aí a gente retornou para a clínica lá em Passo Fundo, onde ele fez as cirurgias. E todos os exames que ele fez não apresentava nada, não aparecia nada e ele não melhorava. Aí no 5º dia, o médico falou que ia liberar ele porque ele não tinha nada. Todos os exames de raio-x que fizeram, principalmente no local das próteses, não mostrava nada. Mas meu filho não estava bem, ele ainda estava com vômito, febre, não comia, não dormia, e eu entrei num grande desespero. E na época ainda estava desenvolvendo a minha mediunidade, compreendendo, não tinha ainda total domínio. E eu saí do quarto bem desesperada, fui para uma janela, olhei para o céu e fiz uma súplica ao meu mentor para que ele me falasse, me explicasse o porquê de tudo aquilo, porquê que o meu filho estava passando por tudo aquilo. Foi essa exatamente a frase que eu usei, por que ele estava passando por tudo aquilo. Eu tenho clareaudiência, então eu ouvi que era para mim aceitar, porque senão ia piorar. O que eu entendi quando eu ouvi isso? Que era um karma, mas não era um karma do meu filho, era um karma meu, que eu precisava entender, aceitar e ressignificar. E com isso também fortalecer a minha fé, acreditar, confiar. Então eu entrei de novo no quarto, o médico entrou e falou assim: mãe, antes de eu mandar teu filho para casa, eu vou fazer um raio-x do joelho, porque um joelho estava diferente do outro. E nesses 5 dias, em nenhum momento ele fez o raio-x do joelho, ele só fez do local das próteses. E aí vem o resultado do exame, do raio-x, e mostrou que ele estava com o joelho quebrado, com o fêmur quebrado bem em cima do joelho. Então, logo após eu ter entendido o porquê de tudo aquilo, eles encontraram o problema do meu filho, depois de 5 dias. E hoje, depois daquele momento, daquele dia, nunca mais o meu filho teve problema, nem gripe ele pega. E para mim, só venho a fortalecer a minha fé e a confiança nos bons espíritos. Médiuns de cura, cirurgias espirituais, são realizadas em todos os cantos do planeta Terra, um assunto que está em alta nos últimos dias. Cris também tem esse dom e fala sobre uma cirurgia espiritual para auxiliar uma pessoa na retirada de um tumor. Confira nesse momento. Teve um atendimento mediúnico que eu fiz que me marcou muito e que teve um resultado muito bom, que foi dentro das cirurgias espirituais que eu faço. Uma cliente chegou e me relatou que estava tendo vertigens, amortecimento da perna, e isso já fazia mais de 1 ano. E nos exames que ela fazia de rotina sempre dava tudo bem, tudo normal. Então eu falei para ela, então vamos fazer um atendimento com um médico espiritual, que é onde eu canalizo, né? Eu não incorporo, mas ele encosta
porque hoje eu vejo que não tem mais a necessidade da incorporação. Então, o médico veio, me mostrou que ela estava com um tumor no cérebro, mas pediu para que eu não falasse de imediato para ela, só encaminhou para que ela fosse fazer uma ressonância do cérebro. Eu falei para ela, né, que ela precisava fazer uma ressonância do cérebro, e ela ficou ainda meio em dúvida se iria fazer ou não, ficou desconfiada, mas foi e fez. Quando veio o resultado, mostrou que ela estava com um tumor bem grande na região do cérebro. Então, o médico espiritual falou para ela que iria dar início às cirurgias espirituais e encaminhou ela para o médico aqui físico também, que ela teria que passar por uma cirurgia no físico também. Então ela foi para Curitiba, e até ela fazer a cirurgia para retirada do tumor, a gente deu início às cirurgias espirituais. E vem para provar que as cirurgias espirituais realmente funcionam, esse caso dela, porque até em falar eu fico emocionada e feliz, porque foi assim a maior comprovação, acho que a espiritualidade me deu, que ela está aqui trabalhando com a gente. O médico espiritual, através de mim, fazia nessa região o corte em formato de L, assim. E nessa região foi o mesmo corte e na mesma região que o médico físico fez a cirurgia. Ela, quando fez a cirurgia, ela me mandou fotos, vídeos da cirurgia, e ela falou assim: Cris, você não acredita. O mesmo formato que o médico espiritual fazia quando ele cortava, o médico fez aqui no físico. E o médico espiritual sempre falou assim para ela, que em nenhum momento era para ela duvidar da sua cura, porque nessa cirurgia no físico, né, com cirurgião terreno, ela corria o risco de ficar vegetando, né, porque era numa área que era bem delicada e o tumor era bem grande. Mas o médico espiritual pedia para ela repetir sempre que em nenhum momento era para ela duvidar da cura dela, que ela iria se curar desse tumor, ela iria ficar bem. E quando ela veio para casa depois da cirurgia, eu fui na casa dela visitar e só acreditei que ela tinha feito cirurgia mesmo porque ela estava com a cabeça enfaixada. Mas ela estava falante, ela enxergava bem, ela não ficou com nenhuma sequela. Claro, depois ela fez químio, rádio, e hoje, com esse grande despertar que ela teve, ela também é terapeuta. E eu sou muito feliz por essa cura, por essa prova que a espiritualidade nos deu, que está aí, nos auxiliando. Bem, quando se fala de desencarne, a palavra morte ainda assusta. Uma experiência marcante nessa conexão com os espíritos. Uma pessoa com cirrose realizou terapias por anos e desencarnou. Cris, conta pra nós. Quem trabalha com espiritualidade, com sua mediunidade, acaba aprendendo muito com os espíritos sobre algumas situações que não estão ao nosso alcance ou que acontecem porque tem que ser daquele jeito. E foi uma coisa que aconteceu com um cliente meu, que ele tinha cirrose, e aconteceram muitas coisas com ele e acabou com o desencarne dele. E ele ficou alguns anos fazendo terapia, reiki comigo, cirurgias espirituais também. E no dia do desencarne dele, eu estava no restaurante almoçando com uma pessoa e o espírito dele apareceu para mim, junto com 2 anjos, enfermeiros, digamos, né? E ele abanou para mim, dando tchau. Até falei para essa outra pessoa, meu cliente desencarnou, ele vem aqui se despedir de mim. E no momento que eu peguei o celular para ver se tinha alguma mensagem da família dele para mim, realmente tinha a mensagem da irmã dele, me falando que ele tinha desencarnado. Aí eu perguntei para a espiritualidade, muito triste, desapontada, porque eu tinha tentado, né, dentro do meu conhecimento, das minhas possibilidades, ajudar ele.
mas a espiritualidade me explicou que eu tinha sim ajudado ele e que ele desencarnou e logo aceitou a luz, porque todo esse trabalho que a gente fez durante alguns anos com ele, doutrinou ele e ele elevou a sua alma, seu espírito para aceitar a morte e ao desencarnar já ir para a luz. E isso aliviou meu coração, porque a gente se cobra, né, para poder ajudar as pessoas. Mas nesse caso, a gente ajudou para que ele tivesse um desencarne melhor, mais leve, e para que logo ele aceitasse a luz. E ele veio e se despediu de mim. Foi muito bonito. E você, o que pensa a respeito? Esse assunto atinge seu coração, sua mente? Inspira você? Busque mais informação, mais conhecimento. A internet está aí para mostrar coisas boas. Procure esses canais. E o canal Ideal também abrindo essa oportunidade para que você possa aprender um pouco mais e ter essas informações aqui nesse quadro Mistérios. Valeu por sua companhia. Continue nos acompanhando e seguindo nas redes sociais e até a próxima.